Olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. E hoje nós vamos falar sobre sorte, como ter sorte. Com azar, né? Você acha que você vive com azar? O que é azar e como não ter azar? Nós vamos falar sobre engenharia social, sobre justiça social, sobre antepassados e como prever o sucesso de alguém socialmente, né? E sobre eugenia, enfim. Vamos falar sobre uma série de coisas, vai ser muito interessante, mas você vai saber como ter sorte. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso como a vida deve ser. Vamos direto ao assunto. Esse vídeo de hoje, ele vem de um comentário de Ludmilla, né? Ela assistiu a live de ontem, deixou um comentário abaixo e ela pediu que eu assistisse um vídeo de Átila Lamarino chamado Segredo da Meritocracia. Eu assisti, muito interessante o vídeo, né? E eu até recomendo que você assista após assistir esse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, você vai aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. E assista esse vídeo agora, depois assista o vídeo de Átila e depois volte a assistir esse aqui. E o vídeo de Átila, ele explica muito bem, né? Muito bem. E eu não tenho nada, nenhuma crítica ao vídeo dele, né? Mas nesse vídeo nós vamos além. Ele explica muito bem, então eu não vou perder tempo reexplicando o que ele explicou lá no vídeo. Se você quiser, vá lá e assista, eu recomendo. Agora, no vídeo dele, ele fala sobre Sir Francis Galton, e ele fala sobre um aparelhozinho, ele até demonstra isso de uma forma muito interessante, né? Como prever as suas chances de sucesso na vida. E Sir Francis é esse aqui, né? E ele inventou um tabuleiro, né? Na realidade, eu acho que ele não inventou, ele utilizou esse tabuleiro e é esse aparelhozinho aqui, né? E esse aparelho é o seguinte, tá vendo essa partezinha de cima? Aí tem essa setinha verde e é por onde as bolinhas passam, né? Aí tem esses preguinhos, né? É mais ou menos como um fliperama, né? Você lança a bola, aí ela, ao invés de descer reta, ela vai batendo nos obstáculos no meio do caminho e gera um movimento aleatório. Então, esse aparelho, eu vou mostrar, fazer uma demonstração de como ele funciona agora. Assista como ele funciona para que você possa entender. Assistiu? Bom, então é isso aí, né? E o que é que isso demonstra? Demonstra algo muito simples, né? Se você nasceu num berço de ouro, porque Sir Francis Galton, ele foi o criador de um campo chamado eugenia. Eugenia significa bem-nascido, ou seja, se você nasceu num berço de ouro, né? A tendência natural é que você morra numa cama de ouro. Se você nasceu num estábulo, a tendência natural é que você morra dormindo no chão em cima do feno, né? Ou seja, pessoas que tiveram mais oportunidades na vida vão ter uma vida melhor. Pessoas que tiveram menos oportunidade da vida vão ter uma vida pior, né? E Átila, ele faz um trabalho muito interessante de demonstrar isso, né? Ele mostra como você pode, através de engenharia social, né, aumentar os limites. Só que, se você assistir o vídeo dele, você vai ver que ele melhora as chances, diminui os piores, mas mesmo assim continua a curva de Gaudi, né? Se você prejudica uma determinada classe social, você diminui as chances de maior sucesso, mas continua a curva de Gaudi, né? E tudo isso, né? Esse tabuleiro de Galton, né? Estou dizendo Gaudi. Essa curva de Galton. Isso aqui é uma fórmula matemática chamada Teorema Central do Limite. E, sabe, o grande problema é que isso aqui funciona perfeitamente, é exatamente isso. Galton,
ele conseguiu prever como as suas chances de sucesso, né? A maioria das pessoas, dependendo dos seus pais, a maioria das pessoas vão ter uma condição ali idêntica à dos pais. Alguns vão ter uma condição pior, alguns vão ter uma condição melhor, né? Mas isso funciona perfeitamente para gado, para ovelhas, para cabras, para cobras, para pássaros, para animais e para pessoas inconscientes. O grande problema é que a maioria de nós somos inconscientes, né? Então, sabe, as nossas chances de sucesso na vida, elas estão determinadas pelo nosso nascimento, pela classe social que nós nascemos, né? Muitas pessoas gostam de dizer pela cor da sua pele, né? Pelas suas opções de vida, né? Isso aí vai determinar suas chances de sucesso ou não, né? O Átila dá um exemplo muito interessante. Se você era negro na época da escravidão do Brasil, você jamais seria um senhor de engenho, né? Você jamais seria uma pessoa rica, né? Você ia nascer e morrer como escravo, né? E o problema é que se traz isso para os dias de hoje. E agora nós vamos começar a falar sobre sorte e azar, né? Porque nós vamos sair dessa esfera de pessoas inconscientes. Então eu quero que você entenda o que é sorte e o que é azar. E para isso eu quero que você entenda de uma forma diferente o que é autossabotagem, né? Você tem um cérebro. E esse seu cérebro, ele é capaz de coisas incríveis. Ele é capaz de coisas fantásticas, sabe? Só para você ter uma ideia, sabe? Você sabe, né? Muitas vezes a gente compara o cérebro a um computador, né? Na realidade é uma comparação falsa. O cérebro não tem a mesma capacidade que um computador. Se você pegar um estádio de futebol e encher ele de supercomputadores, né? Eu não estou falando desse computador que você tem em casa, ou que talvez você esteja assistindo esse vídeo, ou o laptop que você tem. Eu estou falando de armários. Cada supercomputador é um armário, né? Um armário daqueles grandes. Então, se você encher um estádio de futebol de supercomputadores e ligar todos eles em rede, ou seja, eles estão todos trabalhando como se fosse um hiper mega super computador das galáxias, mesmo assim não chega aos pés da sua capacidade de processamento, não só da sua, mas da minha. Não só da sua e da minha, mas de todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo e todas as outras pessoas que não estão assistindo esse vídeo e que jamais vão assistir esse vídeo, né? Todos nós temos essa mesma capacidade. Isso significa que todos os nossos fracassos são intencionais. Intencionais. Eu quero lhe contar uma história para ilustrar isso, né? Essa história é um clássico, né? Havia um rapaz, e essa história é real, né? Havia um rapaz, e esse rapaz, ele arrumou um emprego, ele era muito inteligente, muito capaz, arrumou um emprego e começou a subir. Daqui a pouco ele recebe uma promoção, aí pega uma briga com o chefe, dá um bufete no chefe e é demitido. Aí ele resolve voltar para a faculdade. Aí as coisas começam a dar certo, né? Porque ele era muito capaz, ele era muito inteligente. Então, ele começa a se dar bem na faculdade. Daqui a pouco ele recebe uma bolsa e daqui a pouco ele vê que vai terminar o curso e vai ser laureado, né? E já está, né? Tem um futuro promissor. Aí ele pega uma briga com a faculdade e é expulso, né? Aí depois ele, expulso da faculdade, arruma outro emprego. Quando ele vai receber uma promoção, que ele vai começar a subir, melhorar de vida, ele arruma uma briga lá dentro e é demitido de novo. Aí ele foi procurar um hipnoterapeuta. O hipnoterapeuta fez uma regressão com ele para saber a origem daquilo, né? E aí descobriu que quando ele era novinho, que ele começou a estudar, os pais dele eram muito humildes, não tinham estudo, não tinham uma condição financeira muito boa, mas ele começou a estudar. E aí, uma vez o pai dele falou uma coisa, ele foi corrigir o pai. A mãe dele pegou ele, né, e deu uma surra de cinto. Deu uma surra de cinto. Sabe, dessas que hoje em dia a gente não pode mais dar, né? Que antigamente se dava, né? Eu levei uma surra de cinto. Eu levei. E aí, sabe,
e passei alguns dias sem poder sentar direito, né? Eu não me lembro o motivo, mas eu lembro da surra. Bom, foi a única surra que eu levei na minha vida dos meus pais, foi essa. Aí o que é que aconteceu? E acabou de voltar o motivo aqui na minha cabeça, né? Agora eu me lembrei do motivo. Bom, e aí ele levou essa surra. Enquanto a mãe dele estava surrando ele com a fivela do cinto, ela ficou repetindo: você nunca vai ser mais do que seu pai. Você nunca vai ser mais do que seu pai. Você nunca vai ser mais do que seu pai. E aí, o que é que acontece? Aquilo gravou nele. E toda vez que ele estava chegando numa condição em que ele ia, sabe, melhorar de vida, que ele ia passar da situação dos pais dele, ele se autossabotava. Então eu quero que você entenda isso. A autossabotagem é de propósito. Você não se autossabota sem querer. A autossabotagem é de propósito. Esse seu supercomputador, ele sabe exatamente o que fazer para dar certo, o que fazer para dar errado, como seguir para ter o melhor resultado, como seguir para ter o pior resultado, como ter um resultado medíocre, e ela escolhe deliberadamente. Seus fracassos são escolhas suas. Podem não ser escolhas conscientes, mas são escolhas inconscientes. Sabe, muitas vezes a gente estuda, né, linguagem corporal. E aí você estuda linguagem corporal para ler a linguagem corporal das pessoas que nunca nem ouviram falar em linguagem corporal. Mas como é que você lê linguagem corporal se aquela pessoa está se comunicando em linguagem corporal se ela não estudou linguagem corporal? É porque nós todos somos fluentes em linguagem corporal. E o seu inconsciente, como ele se comunica em linguagem corporal, ele é fluente também em ler, em entender linguagem corporal. Então, o seu inconsciente, ele sabe quem está mentindo, quem está querendo lhe enganar, quem está sendo sincero, quem está falando a verdade, quem acredita no que está falando, quem não acredita no que está falando, sabe que tipo de pessoa você está lidando, né? Mas, porque você cai nas mãos de narcisistas, de pessoas enganadoras, porque o seu inconsciente faz isso de propósito, ele escolhe, ele acha que é aquilo que ele merece, ele acha que ele não merece melhor do que aquilo. Por quê? Por causa das suas crenças limitantes. Você está entendendo? Então, azar é fracasso gerado inconscientemente. O seu inconsciente, ele escolhe o fracasso deliberadamente. Aí você chama de azar, né? Ah, porque eu confiei na pessoa errada, eu tenho muito azar, eu só me envolvo com quem não presta, né? Não, o seu inconsciente sabe que aquela pessoa não presta e ela, pelo mapa, pelas informações, pelas crenças limitantes que você tem, ela acredita que é aquilo que você merece, é aquilo que você quer, é aquilo que você está procurando. Tá entendendo? Então, o que é sorte? Sorte é sucesso gerado inconscientemente. Você sabe o idiota savant? Sabe que muitas pessoas são autistas e você derrama uma caixa de fósforo assim em cima da mesa. Na hora que você derrama, ele já diz quantos fósforos tem ali. O seu inconsciente, ele tem essa capacidade de processamento e ele usa essa capacidade de processamento, apenas você não tem acesso a isso. A prova disso, sabe? É interessante, se você pega uma criança no Oriente Médio, uma criança muçulmana, né? Ela memoriza o Alcorão inteiro, palavra por palavra, do início ao fim. O Alcorão é praticamente o tamanho da Bíblia, né? E ela memoriza o Alcorão palavra por palavra. Se eu pedir para minha filha memorizar um livrinho desses infantis, que tem mais imagem do que palavras, né? São poucas folhas, 10 folhas, 12 folhas, né? Se eu disser assim, memorize esse livrinho aqui palavra por palavra, né? Se você juntar todas as palavras daquele livro, vai dar uma página, né? Ela vai olhar para mim e vai dizer assim, você está louco? É impossível. Por quê? Porque nós acreditamos que é impossível e nós, né? Nós não, a sua mente inconsciente, ela segue o seu mapa, ela segue aquilo que você, né? O seu modelo de realidade. Tá entendendo? Então, não existe azar, não existe sorte, né? Quando as coisas dão certo na sua vida é porque você fez escolhas inconscientes. Muitas vezes nós chamamos isso de intuição. Nós temos intuição positiva e intuição negativa, né? Você só se envolve
com pessoas problemáticas. É porque você olha aquele grupo de pessoas, aí você diz, sua intuição, o seu cérebro, ele faz a leitura da linguagem corporal daquelas pessoas e diz, aquela ali é problemática, aquela ali é problemática, aquela ali é mais problemática do que essas duas e é com ela que eu vou me envolver, né? E quando você tem sorte de só se envolver com pessoas boas, é porque é a mesma coisa, né? Aquela ali é problemática? Não. Aquela ali é problemática? Não. Aquela ali é problemática mais que as outras duas? Não, não. Essa aqui, sim, né? Então, sorte é sucesso gerado inconscientemente. Então, toda essa questão, né, de Sir Francis Galton, do tabuleiro de Galton, do teorema central do limite, essas teorias sociais, elas são perfeitas, eu não tenho nada para falar. É exatamente assim que a sociedade funciona. Por quê? Porque nós agimos de forma inconsciente. Essas teorias funcionam perfeitamente, mas para pessoas inconscientes, você tem condições de ser consciente, você tem condições de soltar, apagar e limpar, você tem condições de estar entre as duas telas, você tem condições de apagar essas crenças limitantes, você tem condições de abrir esse canal, né? E mudar a sua vida, você tem condições de mudar a sua variante. Então, esqueça isso, né? Eu acho engraçado ter um livro de Chesterton, muito interessante, chamado, porque o campo que Galton desenvolveu foi eugenia, né? Eugenia significa bem-nascido, ou seja, é um determinismo alemão, né? Essas teorias aqui têm tudo a ver com o nazismo, né? E hoje são adotadas pela esquerda, né? Mas o nazismo era o partido dos trabalhadores alemães, enfim, deixa isso para lá. O fato é o seguinte, né? Chesterton tem um livro fantástico, esse livro aqui, chamado Eugenia e Outras Desgraças, né? E eu quero que você saiba do seguinte, essas teorias todas é para gado, é para ovelha, é para pessoas inconscientes, né? É para pessoas que estão à mercê do destino. Se você quiser culpar seus pais, culpar seus avós, culpar a sociedade, culpar o patriarcado, culpar, né? Boa sorte. Né? O outro caminho é você soltar, apagar e limpar. Você permanecer entre as duas telas. Você usar o princípio da vantagem. Você hackear, né? E não é nem hackear, porque é tudo de propósito. Quem cai no meio, está caindo no meio porque quer. Quem cai de um lado, está caindo do lado pior porque quer. Quem cai do lado melhor, está caindo do lado melhor porque quer. Sorte e azar, né? São a mesma coisa, são escolhas inconscientes. Quando você solta, apaga e limpa, são escolhas geradas pelas nossas crenças. Toda crença é limitante. Só que algumas crenças limitantes são mais limitantes do que outras, né? A melhor solução é você despertar a sua consciência e tudo isso aqui fica valendo para as pessoas que não despertam sua consciência, né? Eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Se tiver dúvidas, coloque aqui embaixo, né, nos comentários. Aqui embaixo está o vídeo de Átila. Se você quiser assistir, vá lá, assista, eu recomendo, né? Você vai ver como a teoria social funciona, como a teoria de Galton funciona. Ele até dá algumas demonstrações interessantes. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou, por favor, dê um dislike. Se você gostou o suficiente, compartilhe. Não deixe de fazer seu comentário. Nem que você diga assim, gostei, né? Ou não gostei. Porque isso ajuda mais pessoas a ter esse vídeo, ter mais visibilidade. Então, um grande beijo para você. E a última coisa que eu poderia dizer, né? Eu ia dizer Deus lhe abençoe e ainda vou dizer Deus lhe abençoe. Mas quem manda nisso tudo, existe algo superior.
Existe algo além do homem. Existe, né, como é que chama? A centelha divina. E essa centelha divina, ela é quem pode mudar tudo isso para você. Né? Você pode ficar se lamentando ou você pode despertar. Um grande beijo, até nosso próximo encontro. Deus abençoe.